O que é que eu e você temos que ensinar aos nossos filhos para que eles sejam uma geração saudável, uma geração forte, uma geração no Senhor? Que eles reconheçam os feitos de Deus. Ou seja, o que Deus fez, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus. Isso tudo, gente, nos ensina. Isso tudo mostra que Deus está conosco. Isso tudo solidifica a nossa fé. Então fale para os seus filhos, conte para os seus filhos o que Deus fez, as maravilhas que Deus fez na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua igreja. Mostre aos seus filhos as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós e que nos deixam alegres. Segundo, o que é que a gente tem que ensinar aos nossos filhos? Que eles tenham um coração grato. Uma das coisas, meus irmãos, que mais desagrada a Deus, sabe o que é? É a ingratidão. Então ensine os seus filhos a agradecer. Agradecer por coisas simples, pelo dia, pelo café da manhã, pela roupa que veste, a casa que mora, a escola que estuda, os amigos, a igreja. Ensine os seus filhos estas coisas. Eles precisam aprender o sentido da gratidão a Deus. Ensine os seus filhos, por isso que a Bíblia diz, né? Traga à memória tudo que lhes dê esperança. O que Deus tem feito por você, pela sua casa? Ensine os seus filhos a serem agradecidos. Nós precisamos, irmãos, ser gratos e lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito e o que Ele fez. E eu quero dizer para vocês que o Senhor tem feito grandes coisas e por isso nosso coração se enche de alegria. O que a gente tem que ensinar aos nossos filhos? Terceiro, que eles conheçam a palavra. Agora, pessoal, ninguém dá aquilo que não tem. Se você não conhece a Bíblia, você não tem nada para dizer para o seu filho. Porque na hora que ele chega em casa com os conceitos do mundo na cabeça, sabe o que você vai dizer para ele? Nossa, filho, é mesmo? Eu não sabia, que interessante isso, hein? Eu aprendi lá na escola, aprendi na faculdade sobre tais conceitos. E aí, pai, o que você acha? E aí, mãe? Nossa, que interessante. Essa eu não sabia. E é bem capaz de você se converter ao que ele está dizendo ainda. Agora, quando você conhece a Bíblia e o seu filho chega em casa com os conceitos do mundo na cabeça e começa a dizer para você, você vai dizer assim, filho, legal, senta um pouquinho aqui, ó. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus, filho, diz outra coisa sobre este assunto. E aí você vai incutindo e passando para os seus filhos os princípios de Deus. Porque a palavra traz sustento. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra que vai te livrar do pecado. Quando você se aproxima da palavra, você se distancia do pecado. E quando você se aproxima do pecado, você se distancia da palavra. É a palavra que vai fazer a diferença na sua vida. O que é que nós temos que ensinar aos nossos filhos? Quarto, que eles conheçam o poder de Deus. Pergunte aos seus filhos se eles têm experimentado o poder de Deus. Ensine os seus filhos que todas as conquistas e capacitação vêm do Senhor e do seu poder. Ensine os seus filhos que Deus está presente, fazendo, agindo, realizando, dando vitória. Ensine aos seus filhos que Deus está na vida deles, com poder, com graça, e que se não for o Senhor na vida deles, eles não conseguirão conquistar nada nessa vida. Ensine aos seus filhos que eles dependem do Senhor assim como você e eu. E o quinto ensinamento, qual é? Ensine aos seus filhos o quê? Que eles tenham experiências com Deus. Pergunte aos seus filhos se eles já tiveram um encontro real com Cristo. Se eles têm um coração transformado. Se eles são batizados com o Espírito Santo, pergunte a eles. Pergunte quais são as experiências que eles têm tido no tempo deles de oração e leitura bíblica. Meu filho, o que é que Deus tem falado com você diante do teu tempo devocional? Diante da oração. Ensine seus filhos sobre as prioridades da vida cristã. Gente, a vida cristã é uma vida com prioridades. Quem estabeleceu isso foi o próprio Jesus, quando ele disse: buscai em primeiro lugar. Ok, gente? O reino de Deus é sua justiça. E as demais coisas
serão acrescentadas. Então Jesus está dizendo, é primeiro, tem prioridade. E sabe, meus irmãos, e o que tem dominado nesses dias a vida de muitos são algumas filosofias. Por exemplo, a filosofia do hedonismo. O que é o hedonismo, gente? É a busca pelo prazer a qualquer preço. Então o que acontece? Hoje nós temos uma geração que pensa com o coração. Uma geração superficial. Uma geração de relacionamentos fracos. Uma geração insubmissa. Uma geração que não respeita ninguém, não respeita professores na escola. Não respeita a polícia nas ruas. Não respeita as autoridades. Não respeita os pais em casa. Não respeitam a família. Essa é a marca dessa geração, uma geração que hedonista. Hedonista, que busca o prazer a qualquer preço. Que triste realidade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar as próximas gerações. Quem está comigo nessa, levanta a mão e diga amém.